Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento, Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br. Muito obrigada pela colaboração. Mas parabéns para quem? De novo para a Nath, né? A Nath tá com tudo, né? E para Sol, parabéns Sol. Parabéns Grace, parabéns Jéssica, parabéns Davi, parabéns Cris pela segunda vez, pelo nosso curso de Reiki domingo, que foi no Espaço da Cris. Foi um domingo muito agradável, sim, muito contagiante. Foi um curso super bacana, deu pra gente aproveitar muito, né? Todos os momentos que a gente teve naquele domingão, com todo aquele friozinho gostoso, com aquela chuvinha que ia caindo e foi limpando o nosso tempo, e assim as coisas foram tomando um rumo muito bom. Foi muito bom desse Reiki para vocês. Foi realmente assim, uma coisa que eu posso dizer mágica. Fazia tempo que eu não dava um Reiki tão bom para uma turma tão boa. Então assim, muitíssimo obrigada pelo carinho, pela confiança, e parabéns aí, com certeza o melhor presente que vocês puderam se dar a sua vida inteira. E espero vocês aí na continuação do Karuna, que a gente já vai estar marcando para o mês que vem. Vão estar as matrículas abertas aí. Esse mês ainda tem Reiki, não tem data fechada, mas acredito que até semana que vem a gente já saiba as novas datas do curso de Reiki nível 1 e o curso de Karuna, que é a evolução do Reiki. Então, espero mais gente aí nessa turma, mas muito obrigada, gente. Muitos beijos. E beijos especiais para quem? Para o Jean, um grande amigão novo aí que surgiu. Jean, um grande beijo para você. Para Carolzinha Gaúcha, Baguria, beijo para ti. Para Marli de Caicó, para o Alex, para Dona Branquinha, para o seu Carlos, para minha mãe, que hoje está aqui comigo, graças a Deus, para Naira de Ribeirão, para o Alberto, querido cliente, para o Robertinho, para a Roberta do Face, para a Nisma, do Face, para o Rafinha. Rafinha, recebi seu recado, que bom que você está aqui com a gente hoje. Um grande beijo, meu amor. Faltou você no curso de Reiki, hein? Quero você na próxima. Para Andréia também, uma cliente minha muito querida. Andréia, beijo também. Fique com Deus. Vamos lá. Gente, semana passada nós estávamos falando sobre, né, a Wicca, tudo, como tudo começa, onde vai, como é que a gente funciona. E assim a gente foi indo. E eu falei também que nós tínhamos grandes e pequenos sabás, que são os rituais que a gente tem por obrigação de cumprir durante o ano, aquela coisa, como uma vida normal. A gente tem Natal, Ano Novo, Páscoa, blá blá blá. Pra gente também não é diferente. Então assim, quando na semana passada eu falei que nós tínhamos os equinócios e os solstícios, que são rituais que a gente comemora nas trocas de estação, no meio do caminho nós temos os sabás, né? E onde a gente começa? O primeiro sabá que a gente comemora, que é em torno de mais ou menos 2 de fevereiro, isso aqui pro hemisfério sul. Não vão esquecer aquilo que eu comentei semana passada. A gente tem que converter as estações, senão o feitiço não dá muito certo, o encantamento não dá muito certo. É como se fala que o feitiço saiu pela culatra. Então, obedeçam em que parte do planeta vocês estão, né? Se estiverem no hemisfério norte, igual a gente para agora, a gente acabou de comemorar o equinócio de outono em 21 de março, e onde no hemisfério norte eles comemoraram a primavera. Então, pra gente não, a gente está aqui ainda no outono. O primeiro sabá, o primeiro grande sabá que a gente comemora é o Lamas, ou Lugnasdá. O que acontece? É um momento que a gente tem que agradecer a quem? Aos antepassados da gente. É um momento que a gente tem que agradecer a eles por a gente estar aqui, por a gente ter tudo que nós temos, toda a evolução
espiritual, a evolução tecnológica, o alimento que a gente tem na mesa, porque alguém ensinou a gente a plantar de alguma maneira. Então, é um ritual que está voltado muito ao passado. Então, é uma hora sagrada da gente comemorar para quem? Para o Deus Lug. E para ele, o que a gente faz? Nós fazemos oferendas de gratidão, né? Que é quando a hora, assim, o verão tá acabando, né? 2 de fevereiro, o verão tá acabando, carnaval tá chegando, tá tudo acabando, assim, toda a parte gostosa que o dia é bom, deixa a gente mais ágil para pensar, tá acabando. Então é hora da gente agradecer tudo que a gente conseguiu plantar, que a gente conseguiu colher, que a gente conseguiu viver bem, né? Então, é um momento muito grande de muita abundância, né? Um ritual que a gente faz com bastante trigos, bastante alimentos à base de milho, à base de grãos, feijão, lentilhas e assim vai. Pra gente estar agradecendo ao Deus Lug por ter dado toda essa abundância pra gente. Depois quem vem? O primeiro equinócio, né? O equinócio de outono, que ele cai em 21 de março. Que é onde realmente começa o ano pra gente. Eu já falei num outro programa que depois chega o outono, na verdade quando entra Áries, o ano, a gente começa o ano nessa época, a gente não começa o ano no dia 1º de janeiro. Então quem a gente vai estar cultuando? Quem é o ritual? É o ritual do Mabel, que é o nosso equinócio de outono. E o que acontece quando chega o outono? As folhas começam a cair, né? Os dias já ficam mais curtos, as noites ficam mais compridas. Então, o que acontece? Os deuses começam uma outra jornada, para um outro caminho, né? É o término de toda a colheita, o que faltou a gente colher, a gente começa a colher, porque até mesmo na natureza, no outono e no inverno, né? No outono ainda tem algumas plantas que se reproduzem com abundância, só a gente vê na feira o que tem, né? Na feira as coisas vão ficando mais escassas, a gente tem determinados alimentos que a gente não tem no verão, não tem tanta abundância. Por quê? Porque é um momento de adormecimento até mesmo das plantas, para elas poderem, quando plantarem, serem cultivadas, serem semeadas para a terra, para poder serem colhidas na primavera. Né? Aquela coisa que, quando eu cheguei e comentei e falei que a deusa e o deus, eles se encontram e se amam e vão ter vão se amar e ter o ato da cópula para gerar um novo deus, é aonde? É em Mabel, porque ele vai nascer lá na primavera, né? O próximo rei vai nascer na primavera, 9 meses depois, é assim que vai funcionando. Então, o que acontece agora? A gente tem o quê? O começo de um equilíbrio. Para quê? Para que essa deusa, ela consiga o quê? Refletir nessa gestação que ela vai ter, né? Tem um renascimento de tudo. A natureza vai se deixando pronta, assim, para a gente estar colhendo os últimos alimentos para poder passar um inverno tranquilo aí, com bastante abundância. Parece às vezes meio engraçado falar isso, porque hoje a gente tudo encontra nas prateleiras do mercado. O que não tem, o que não se dá, se importa, se exporta, faz-se um jeito, dá-se um jeito. Só que quando a grande religião foi criada, isso há mais de 5.000 anos, não existia supermercado, né? Então, tinha que se armazenar aquilo tudo que foi plantado. É como no conto da cigarra e da formiga, que a formiga passa todo ano trabalhando para chegar no inverno, ela ficar quentinha dentro de casa e se recolher. E assim é pra gente. Então a gente tem que fazer o ritual do equinócio de outono, que ainda agradecendo os últimos alimentos que a gente tem para colher. O último momento que a gente tem de sopro, de falar assim, não, olha, eu ainda tenho como investir alguma coisa e colher alguma coisa, porque o inverno é mais rigoroso com todos nós. A gente sai menos de casa, a gente acaba saindo para se divertir muito menos, é muito mais fácil pedir uma pizza, comer uma pizza e um vinho em casa do que a gente sair para comer uma pizza com os amigos na rua. Então, o inverno ele começa a trazer isso. E isso é o Mabel, né? É onde a deusa vai se inclinar ao sol nascente, quando o fogo queima dentro do seu útero, ou seja, é a própria sementinha que foi plantada, né? É o ato do amor concebido. E onde
ela vai se preparando, mesmo ela sentindo que esse Deus está se afastando dela, ela sabe que está chegando a hora do inverno chegar, é a hora dela se equilibrar para trazer um novo Deus à Terra, né? Então, isso é o que a gente comemora no nosso equinócio de outono, que é o Mabon. Depois de Mabon, quem a gente comemora? A gente entra em Samhain, ou Samhain, Samhain, tem várias pronúncias, que é dia 30 de abril, onde no hemisfério norte isso é 30, pode ser 30 de abril ou 1º de maio. Ele tem aí essas duas conotações. Se for no hemisfério norte, nós vamos estar falando do Dia das Bruxas, nós vamos estar falando de 31 de outubro. Então, tem toda uma conotação naquela coisa de doces e brincadeiras, existe sim, para a gente tem essa conotação também. Só que para a gente, o Dia das Bruxas é comemorado em 30 de abril ou 1º de maio, devido à troca de estações, né? Então, a gente tem que respeitar tudo isso. Então, o que acontece? Essa é a marca definitiva que o Ano Novo chegou. É a hora que, assim, é o nosso Dia das Bruxas. O Samhain, ele está sendo praticado no dia 30 de abril aqui, e não 31 de outubro, como a gente já disse. E o que acontece? É uma noite que as barreiras entre a vida e a morte não estão certas. Assim, acontece de momentos de que a gente tem encontros muito profundos, muito fortes com os nossos ancestrais. Deles falarem assim, nossa, você esqueceu de fazer esse tipo de oração para a gente estar evoluindo, porque se os nossos ancestrais não evoluem, a gente também acaba não evoluindo aqui na Terra, né? Então, é um momento da gente terminar de ver o que faltou lá em Lamas, o que faltou em Lugnasda. Então, Samhain traz isso pra gente. Então, é permitido que a gente tenha esse contato. Então, é um momento que a gente vê assim, o que a gente pode trocar, o que a gente pode trazer, entregar e fazer por esses ancestrais que já, desculpa gente, que já passaram, né? Então é o momento da gente o quê? Reverenciar a todos eles, fazer homenagens a eles, entregar todo o nosso sentimento para eles no Samhain, para quê? Esperando o quê? Que a gente mesmo consiga tá falando melhor sobre isso e sobre o nosso crescimento e evolução espiritual. E é isso que vai dando pra gente. Porque eles também, os nossos antepassados, a gente fala muito da nossa intuição, da nossa mediunidade, tudo. Muitas pessoas, acontece de ter assim, eu tive uma bisavó que lia a carta, e é ela, às vezes, que está do seu lado, que te traz essa intuição. E às vezes a gente acha que a gente não acredita, mas é ela. E às vezes até as pessoas falam, nossa, você parecia tanto com a sua bisavó e você não consegue entender por quê. Uma pessoa que às vezes você nunca viu na sua vida e ela estava lá, ela está lá contigo. Então é isso que a gente comemora no Samhain, tá? Tem uma perguntinha aqui que chegou, né? Da Fernanda. Obrigada, Fernanda, pelo carinho. Um grande beijo. Fica com Deus. A pergunta da Fernanda, né? Ela pergunta se a Wicca é uma bruxaria também, né? Assim como as tradicionais e quem criou a Wicca. Bem, Fernanda, né? E para tudo mais, a Wicca, ela é uma bruxaria que a gente chama de uma bruxaria natural, tá? Uma bruxaria que ela foi sendo transformada durante aí todo o caminho. Tem no programa do dia 19, se eu não estou enganada, foi no programa do dia 19, eu falei sobre todas as tradições da bruxaria, todos os caminhos, nem todos, porque ainda faltou um pouco, mas sobre bruxaria hermética, bruxaria pitagórica, mas aí é um caminho muito fechado e tem pouca literatura no mercado, um caminho muito mais complicado. A Wicca, o que eu gosto dela muito é que ela foi se adaptando a algumas realidades. Então, eu até hoje não encontrei alguém que falou assim, nossa, alguém que fala assim, quem realmente fundou a Wicca, porque ela veio se transformando.
desde 1500 e qualquer coisa, porque na realidade o que acontece? Quando tem aquela guerra na igreja, na Idade Média, que queimam-se as bruxas, tudo, elas mesmas foram se adaptando. Porque a gente fala em um caminho totalmente tradicional, tem algumas coisas que são muito fechadas. Nós temos muitos bruxos que foram passando de pais para filhos, então a coisa vai tomando um outro caminho, que é a bruxaria hereditária, e que vem, às vezes, ela até mista com bruxaria tradicional, com um pouco de bruxaria natural, tudo. Então, tem aí algumas dificuldades. Existem algumas figuras aí, como o Gardner, que deixa aí bem claro algumas coisas bem bacanas de como nasce tudo isso, mas em cima de toda a Wicca, os rituais, eles são sempre os mesmos, em relação aos equinócios, aos solstícios, aos sabás e os esbás. Eles são iguais, não importa qual seja a tradição que você escolha. E aquilo eu tô falando, o que eu mais gosto na Wicca, porque eu acho que ela é uma bruxaria muito fácil de você administrar no mundo moderno que a gente vive. Você tem... todas as magias a gente usa muitas flores, muitas frutas. Não se tem cortes igual... se a gente for levar o Samhain ao pé da letra, ele é um momento de sacrifício, onde se sacrificavam-se bichos para entregar por antepassado, como se você tivesse devendo um pouco daquela energia. E hoje não, hoje a gente não trabalha mais assim, conseguiu se chegar num ponto de ver que não há essa necessidade, a própria energia do fogo, de você fazer uma boa fogueira, de você colocar alimentos mais vermelhos, eles se alimentam, né? Como a história, nos Estados Unidos usa-se muito aquela coisa de enfeitar a abóbora, de se fazer as lanternas. Por quê? A abóbora é um alimento muito vermelho, ele leva essa energia, ele tem esse poder de transformar até mesmo o que está complicado em relação à passagem dos antepassados. Ele é um alimento muito mágico. Aquela abóbora moranga, tá? Não vamos falar daquela abóbora comprida, porque aquela abóbora comprida ela serve para outro tipo de magia, não para magia de Samhain. Então, não existe um fundador, assim, nossa, fui eu, João da Silva, que criei a Wicca. Ela veio se transformando até chegar aí. E na Wicca tem uma flexibilidade que você pode estar colocando um pouquinho de bruxaria tradicional, você pode estar colocando um pouco de estrega, que eu gosto muito, que é bruxaria italiana, tem rituais bem bacanas, você pode estar colocando várias coisas. Então, tem todo esse mix aí na Wicca. Eu espero ter esclarecido, se tiverem mais dúvidas sobre isso, quantas vezes perguntarem, quantas eu vou responder, não se acanhem. Do mesmo jeito que a Fernanda, semana passada, ela até já fez uma pergunta. Obrigada, Fê. E se tiverem perguntas, às vezes fala assim, poxa, acho que eu estou perguntando uma bobeira. O que pode ser bobeira para você, pode também ser a dúvida do outro. Então, perguntem, gente, a gente está aqui para ajudar, tá? Depois que a gente passa por Samhain, né, que é o Dia das Bruxas, é o nosso ano novo, tudo isso, né, onde a gente realmente começa a trabalhar mais profundo, porque como a gente trabalha nas estações, então quem vem? A gente vai falar agora do equinócio de outono, de inverno, perdão, que é o Iule, né? O que acontece? No final do inverno, a deusa, ela vem o quê? A querer procriar essa criança, a trazer a hora onde realmente os dias são maiores, as noites são menores, né? A gente tem o menor dia do ano, no equinócio de inverno. Antigamente, o que acontece? As pessoas, e a gente até hoje pede, para que as forças da natureza, elas aumentem os nossos dias e diminuem as noites para a gente poder até mesmo sofrer menos, porque a noite é muito fria, é muito cruel. E se a gente for pensar isso muito lá atrás, vamos estar falando na Europa, nevando, aquela coisa que ninguém merece. A gente aqui no Brasil não passa por esse frio todo. Mas, como a gente está falando de uma religião de origem norte, de origem nórdica, de origem inglesa, até mesmo, como eu falei no outro programa, até na Península Ibérica tinha sua bruxaria em especial, ele sofreu muito com o inverno. Então a gente comemora o Iule pouco antes do nascer do sol, porque
a hora que a gente olha para aquele sol é o momento onde o Deus Sol, o Deus que tem toda a energia do mundo, tem que passar isso para a gente poder continuar seguindo o inverno, tendo forças para seguir esse inverno todo e saber de que maneira guardar os alimentos, cultuar tudo isso. Então, os rituais sempre vão ter fogueiras muito grandes para poder aquecer as pessoas, aquecer as famílias e deixar o quê? Tudo aquilo que a deusa trabalhou é o momento dela descansar durante esse inverno, né? Para ela poder ter esse bebê lá na primavera, onde ela vai ter essa criança. Então, no Yule, a gente começa a celebrar o quê? O sol, né? Começa a trazer aquele pouco sol que ele vem, ele é comemorado, tá? Tem uma perguntinha aqui do Wilson. Wilson, obrigada pelo carinho, um grande beijo. Vamos lá. O Wilson é de Brasília, né? E ele está aqui dizendo que ele é um grande pesquisador da espiritualidade, né? Obrigada por ter ouvido o meu programa. Eu agradeço muito, muito, muito. Ele fala assim, que quando a gente fala de bruxa, a gente imagina aquela velha do narigão voando com a vassoura, né? E ele pergunta como as bruxas lidam com esse preconceito e como é realmente uma bruxa. É uma pergunta até boa. Nós já falamos até mesmo sobre essa bruxa do narigão, que a gente está acostumado a ver, né? É o que ficou, é o estigma, né? Na realidade, essa bruxa do narigão, da verruga no nariz, tudo, ela é a bruxa anciã, né? Ela é a parte da lua minguante, que já tem toda a sabedoria, e da lua nova, que ela está minguando para a nova, que ela pode se esconder, porque ela já tem essa sabedoria. Eu acredito o seguinte, William, que as pessoas hoje, os bruxos hoje, vamos colocar não só as bruxas como os bruxos, né? A gente lida isso numa boa. Eu acho que o ideal é a gente mostrar que realmente a gente não tem narigão, né? Que nós somos pessoas normais. Temos vassoura, mas só para varrer a casa. Eu falo que bruxa moderna deve voar de vaporeto, porque na minha época aqui as vassouras não funcionam para isso. E você tem que levar numa boa e tirar esse estigma. Até no curso de sábado nós estávamos falando sobre esses estigmas e eles têm que ser tirados, têm que ser levados numa boa e mostrar, até mesmo a Wicca tem esse lado de mostrar que assim, não precisa de sacrifícios. A religião hoje não trabalha mais com sacrifícios como antigamente. As coisas foram se transformando, foram tomando outros caminhos, foi se enveredando por um caminho mais natural, onde existe um grande respeito da natureza, não que antes não houvessem. Só que conforme foi se estudando, se aprimorando, há um respeito maior em relação a um sacrifício. Pra gente, aquela coisa, se você quer fazer um sacrifício com alguém, faça você. Né? Não é justo você tirar a vida de alguém, pra gente não é justo você tirar a vida de alguém em prol do sacrifício. Então, se você quer um sacrifício, você acha que o seu Deus, qualquer um deles, mediante do panteão que a gente esteja falando, merece um sacrifício, dê a sua vida. É fácil dar a vida do outro, né? A vida do outro é muito fácil, não é a minha. E não lembro quem foi outro dia também que me perguntou como é que era uma vida de uma bruxa para mim. Falei, gente, eu levo a vida mais normal possível. Quem me dera ter poderes tão mágicos para as contas das grandes empresas não chegarem até a mim. A gente leva uma vida normal, cheia de altos e baixos, tudo acontece, é o que eu falo no curso de Reiki, é o que eu falo para todas as pessoas que eu já iniciei na Wicca. Você não vai deixar de ficar doente, você não vai deixar de perder o seu emprego, nada disso vai deixar de acontecer com você. Pode talvez acontecer menos se você manter seus rituais em dia, o seu Reiki em dia, a vida fica mais fácil, as coisas ficam mais fáceis para você. Então, as pessoas têm vida normal. Não tem mais aquele chapéu de bruxo o tempo inteiro, não tem nariz de verruga. Se você tem uma verruga, vá ao dermatologista, porque verruga é um negócio muito feio. Então, a gente tem os instrumentos mágicos, nós vamos falar sobre isso no próximo programa. Hoje nós vamos focar muito nos rituais. Semana que vem nós vamos falar sobre todos os instrumentos que a gente usa e para que eles servem, tá? Mas eu acredito que a maioria das pessoas levam numa boa, e até mesmo os bruxos. Tem uma pessoa, assim, que eu gosto muito, com muito carinho, que é o Claudinei Pietro. Ele é um grande bruxo, assim, uma pessoa que nós trabalhamos juntos por um bom tempo.
Eu acredito que, assim, tudo que a gente conversa, quando a gente consegue se encontrar, assim, são conversas muito saudáveis, muito normais, de pessoas bem normais. Então, é bem bacana e você consegue levar numa boa mais do que você possa imaginar. Então, assim, é bem legal, tá? Espero ter esclarecido tanto a dúvida do Wilson quanto a dúvida de outras pessoas, né? Depois do nosso equinócio de outono, a gente vai para o nosso grande sabá, que a gente vai falar sobre candêmulas ou imbolc, né? O que acontece nesse ritual? Nós vamos estar falando em dia 1º de agosto, né? Já estamos quase chegando aí na primavera, né? E o tempo já está mais quente, a deusa já está descansada, ela já está se preparando, né, para a renovação dessa vida, para essa criança que já está chegando, para esse novo Deus que está chegando. Então, ela está sentindo que a força do Deus dentro dela, o poder do sol, que o imbolc marca nesse período, o período onde o que acontece? As fêmeas na natureza também começam a dar à luz, então começam rituais de quê? De fertilidade, né? Enquanto antes a gente estava falando de rituais de colheita, né, para guardar o alimento, o momento da gente se resguardar, da gente olhar para a gente mesmo, agora a gente vai estar falando sobre o quê? Sobre começar a renascer, começar a ver o que já dá para colher, o que o inverno já deixou para a gente já maduro para começar a colher, né? Então, onde as fêmeas começam a dar as crias, a bruxa, né, a deusa, a grande deusa, está se preparando para ser mãe, né? E onde, assim, o que acontece? É a hora de quê? De você trabalhar o quê? A sua criatividade, a sua inspiração e quem a gente cultua nessa época? A deusa celta Brígida, porque é ela que fala, ou Brigitte, tem vários nomes aí que vão dando para ela. Uma hora a gente vai falar só sobre deuses e deusas, tá? Então, é um momento assim de grande purificação, é um momento de você olhar para você e ver tudo que você aprendeu naquele inverno. Né? Aquilo que eu falei, quantas vezes a gente se recolhe mais no inverno, a gente fica mais em casa, e é um momento de estudos, é um momento de reflexão. Então, a gente faz rituais abertos, onde se usa várias tochas, fogueiras de vários tamanhos, e assim vai se dando esse ritual e agradecendo ela e pedindo para ela trazer criatividade para a gente saber o que fazer com o alimento que a primavera e o verão vão dar para a gente. Então ela representa o quê? A nossa própria iluminação e a nossa própria inspiração. Assim, a gente fala que é um momento muito especial para ou a gente iniciar novas pessoas, porque a gente já passou esse inverno inteiro estudando com elas, ensinando o caminho, momento dela se encontrar como bruxa ou como bruxo, e aqueles que já são bruxos e bruxas que já estão trabalhando, é o momento que de se dedicar mais, de ver o que está fazendo, de trabalhar essa dedicação toda. Então, isso que a gente vai estar comemorando em Candêmulas. Gente, vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente termina de falar dos próximos 3 rituais que faltam, e vamos fazer perguntas. Gente, tem pergunta ainda no finalzinho do programa. Não esqueçam, tem o formulário de pergunta gratuita, pode preencher, tem no Face da rádio, tem lá no site, no alquimistica.com.br, ou mande perguntas para o alquimistica@hotmail.com, para a gente estar respondendo aí para vocês. É uma pergunta, como eu sempre falo, se for de relacionamento ou de sociedade, coloca o nome do parceiro, se tiver data de nascimento também. Se for empresa, não esqueçam de colocar o nome da empresa e sejam claros, sejam específicos nas perguntas, porque a gente adora responder as perguntas de vocês. Então acesse o site alquimistica.com.br, tem o link também no Face da rádio para pergunta gratuita, ou pelo nosso Messenger, o alquimistica@hotmail.com. E eu quero também agradecer a todos que aproveitaram a promoção aí do R$1 por minuto, que estava a consulta. Eu já ouvi uns, ai que pena, acabou. Bem, gente, voltou o valor de tabela, R$2 o minuto. Mas, como sempre, a gente gosta de deixar uma promoção. Tem uma promoção lá no site, tá no site e no blog, onde você compra 30 minutos de consulta e ganha 5. Quem comprar 60 minutos de consulta ganha 10. Então, aproveita também que só vai até maio. Depois disso, depois do meio do ano, não sei se tem mais promoção aqui perdida para vocês, não.
Então não deixem mais de acessar o site, alquimistica.com.br. Vamos para o intervalinho e já a gente termina de falar sobre os próximos equinócios e solstícios e vamos para as perguntas. Gente, até lá. Beijo. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento, Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br. Voltamos já! के मत वाले काजल को मेरा सलाम जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम घायल कर दे. Voltamos, gente. Vamos falar mais um pouquinho aí dos rituais da Wicca, como é que funciona, como é que é. E eu tô aqui recebendo da Natália, que tá ela e uma galera na casa dela ouvindo o programa. Gente, obrigada. Nossa, Nath, não para de sair um povo daí, nome daí, vamos lá. Então, vamos mandar beijo pra Carolina, pra Marcela, pra Anne, pra Camila e pra Gabriela. Beijos pra todos, espero que vocês estejam gostando muito, porque a Nath falou que tem um bocado de gente aí que é ateu, um bocado de gente que é evangélica. Não quero ferir nunca o que as verdades de vocês, mas eu espero que esteja ajudando aí. Quem sabe vocês vejam o mundo de uma outra forma. Então, muito obrigada aí por todo o carinho de vocês. Então, vamos lá, né? Não deixando lá, gente, de mandar as perguntas, mandem as perguntas gratuitas. Tem o link no Face da rádio. Lá no nosso site também tem o link direto também das perguntas gratuitas, alquimistica.com.br. E uma outra novidade que eu esqueci de contar no site. Semana passada eu já tinha dito que os cursos de EAD já estavam no ar, o de tarô, e já está no ar também o de florais de bar, para vocês fazerem por EAD, e também vão ter turmas presenciais, estou só fechando data. E agora tem assim, cada atualização que eu faço no blog, ela aparece direto no site para vocês. Então não precisa mais ficar acessando ou só o blog ou só o site. Tudo que aparece de novo no blog já está lá direto no site para vocês estarem acessando e indo direto para a página certa. Então, alquimistica.com.br ou o nosso Messenger, alquimistica@hotmail.com. Não deixe de olhar o site, nem deixe de mandar as perguntinhas de vocês, tá? Vamos lá, o equinócio da primavera. Olha, eu acho que é a data mais bonita que tem, que é o Ostara. É um ritual muito, muito bonito, eu gosto bastante. Até porque, assim, além de ser o momento que a deusa traz o filho, né? Ela tem esse bebê na primavera. O equinócio da primavera, ela marca, além, assim, essa novidade, ela marca o novo, a força que ela tem dentro dela, aquela força que a gente conversou na semana passada, da mulher mesmo, aquela força que a gente tem, sai dentro do útero da gente, que só a gente sabe como é que é, né? Aquela coisa da intuição, da mediunidade, da maternidade, de sentir o bebê crescendo, de estar gerando uma vida, é um sentimento muito feminino. E a deusa volta a sentir todo essa força dentro dela e de se renovar. Afinal de contas, cada vez que uma mãe tem um filho, ela se renova, né? Como eu brinquei com uma amiga minha, né? Que ela teve bebê esses dias, eu falei, que Deus te abençoe porque filho não vem com bula. Cada um é diferente de cada outro. E para ela, também não é diferente. Por mais que tenha todo um ciclo, como já falei no outro programa, que vai se renovando, a própria deusa esse Deus vai crescer e ela vai ter um novo Deus junto desse próprio Deus que ela mesma gerou. Eles vão ser pessoas diferentes. E é aí que a magia ela foi se modificando. A cada geração de um novo Deus, a magia foi se transformando. É por isso que, Fernanda, não tem como a gente afirmar realmente quem fundou a bruxaria. Eu acho que é muito difícil a gente afirmar, com exceção da Igreja Católica, que tem um marco realmente quando ela toma força, que não é, na verdade, quando Cristo morre, assim, todo o nosso calendário já tem toda uma outra data, que existe um dado
aí escrito, mas as religiões mais antigas, se a gente for falar igual o budismo, tem milhões de ramificações. Tem alguém que chegou lá e achou. Quando a gente vai fazer o reiki, tem um ponto só, mas antes dele tem uma história atrás. Na bruxaria, a gente vai estar falando aí de 5.000 e tralalá antes de Cristo. Então, fica muito difícil da gente ter uma precisão tão perfeita. Então, vamos sempre por datas aproximadas. E com essa renovação que acontece sempre na primavera, que é um ritual que, enquanto eu falei que a gente está falando sobre cereais, tudo, a gente vai falar a primeira coisa do ovo. No hemisfério norte bate muito bem as datas. O equinócio da primavera, enquanto para a gente acontece em setembro, para ele estaria acontecendo mais ou menos em março. Seria o nosso equinócio de outono. Então, coincidentemente, está quase perto da Páscoa, né? Assim, a Páscoa está sempre entre fevereiro e março. Então, no Ostara, a gente troca ovos pintados. Aqueles, como a gente às vezes vê em filmes americanos, que as pessoas pintam ovos coloridos. Não tem aquela coisa do ovo de chocolate como a gente tem aqui. Tem a coisa de você cozinhar os ovos e pintar e trocar ovos. Então, é um ritual muito, muito bonito, é um ritual muito farto, né, de bastantes alimentos da primavera, de frutas frescas, de pães mais leves, né, com menos grãos para pesar mais, com coisas bem mais tranquilas, muitos sucos e a troca dos ovos sempre. Por quê? O ovo é a vida, né? Então, é aquela coisa da gente ter a prosperidade e ter a fertilidade sempre presente. Até mesmo para que os alimentos não se estraguem com o calor do verão, porque eles também podem apodrecer. Não é só o frio que não deixa as coisas acontecerem. O verão, às vezes, também pode ser cruel com os alimentos, um calor excessivo. Então, assim, no equinócio da primavera, a gente tem dias e noites iguais, né? O Deus jovem já está aí pronto para vir, para estar atingindo uma certa maturidade. Então, quem a gente vai cultuar? A deusa celta da primavera, onde marca toda uma frutividade, muitas frutas durante esse ritual, né? E a deusa, ela se envolve com o quê? Com a fertilidade dentro dela, trazendo o quê? A prosperidade para a casa da gente. Então, já é hora de que a gente vai ter que colher tudo isso, grandes abundâncias, está colhendo e já preparando a terra para plantar novamente. Porque daqui a pouco não dá para plantar mais, porque o outono chega muito rápido, o tempo passa muito rápido. Então é tempo de quê? Da gente colher, preparar a terra, semear tudo de novo e tá trazendo isso tudo de volta para dentro da gente. Isso é o nosso Ostara. Eu particularmente acho um dos rituais mais bonitos que tem, justamente por ser uma grande troca. É uma grande troca entre as pessoas que estão dentro, fazendo esse ritual, fazendo esse círculo. Então eu gosto muito, muito, muito de Ostara. Vamos falar de Beltane, é o próximo ritual, né, que a gente vai estar comemorando em 31 de outubro, tá? Então, pra gente, 31 de outubro, até mesmo respondendo aí a pergunta do Wilson de Brasília, quando você perguntou, Wilson, como é que a gente leva uma vida normal? Eu só fico meio danada com essa história de 31 de outubro, o pessoal comemorar Dia das Bruxas, né? Até porque, na realidade, com essa globalização toda, aqui você comemora o Dia das Bruxas, sabe lá Deus por quê, né? Todo mundo faz um monte de festa fantasia e tá tudo certo. Vamos lá, é terra do carnaval mesmo, é oba-oba, é festa, tá valendo, isso é Brasil. Então, eu acho que essa é a parte que me deixa mais danada, mas é muito difícil. Você encontra uma situação que, assim, foi colocado lá que é Dia das Bruxas, ninguém sabe por quê, porque na realidade o que acontece? Quando a gente tem o Samhain, que é o Dia das Bruxas, é o quê? É uma homenagem a todas as bruxas que foram queimadas na fogueira. Porque existe uma parte da literatura que conta que elas foram queimadas em 31 de outubro. Então, que era Samhain. Então, o que acontece? É um ritual que, assim, a gente tem que entender por que quando eu falei lá de Samhain, eu falei de sacrifícios. Porque em Samhain, que é o 31 de outubro no hemisfério norte, é quando as bruxas foram sacrificadas, foram queimadas.
né? Então, a gente teria que comemorar isso no 31 de outubro. E no 31 de outubro, a gente vai estar comemorando o Beltane, tá? Por causa da estação, certo? Então, eu acho que dá pra caindo nesse quesito, dá pra gente tirar aí mais algumas dúvidas sobre as dúvidas de ser ou não bruxa, como elas vivem. Chegaram 2 perguntas. A primeira é da Natália também. A Natália me pergunta o seguinte: se o ritual pode ser praticado por todos ou apenas por um iniciado? Se você tiver um coven, né? Um coven ele pode ser formado por até 13 pessoas, onde você vai ter um sacerdote e uma sacerdotisa que vão estar te guiando. Caso você escolha ser uma bruxa solitária, você vai praticar ele sozinha. É como está lá no blog. Quando a gente tem um coven montado, nós vamos ser pessoas que vão estar conduzindo esse ritual, dando funções para cada um dos 13 participantes para eles estarem interagindo mediante todo o ritual. Se você é uma bruxa solitária, você vai ter que arcar com tudo, você vai ter que fazer funções de pelo menos das 5 posições da natureza, né, quando a gente traça o pentagrama, e você vai estar responsabilizada sobre tudo isso. Toda aquela energia vai estar sendo canalizada em você. E eu sempre recomendo aos bruxos solitários, não tenho nada contra isso, né? Acho que uma prática bem bacana que a Wicca desvencilhou. Antigamente os bruxos só poderiam estar dentro de covens, estudos, não tinham esse direito de estar sozinhos. Hoje eu sempre falo assim, passe por alguém primeiro um pouco mais experiente e depois siga o seu caminho, porque alguém que vai te dar os primeiros passos, vai te dar o norte, para você seguir seu norte e depois você vai embora, não tem nenhum problema. Até é bom porque você não fica, entre aspas, preso a ninguém. Mas começar solitariamente é muito difícil, porque você não tem ninguém para te dar uma embasada. Se vocês estiverem interessados em ser bruxos solitários, tem um livro do Scott Cunningham, chama O Manual da Bruxa Solitária. É muito bacana, eu acho que vale muito a pena ler. E tem o livro da Starhawk, que chama Criatividade Cósmica, é bem bacana também. Ela fala sobre vários rituais de bruxos solitários, assim, a Starhawk tem vários livros de magia solitária e de magia de fada, é bem bacana, vale a pena ler. Tem uma outra pergunta aqui da Regiane, né? Obrigada, Regiane, pelo carinho, tá? Opa, mais uma gaúcha, muito beijo aí pro sul, muito beijo, muito chimarrão, porque tá um frio que só Jesus, né? Então, vamos lá. A pergunta da Regiane é o seguinte: uma pessoa que já faz parte de outro culto pode ser iniciado na bruxaria? Sim, a gente pode ser iniciado em várias ramificações da Wicca. Igual, eu comecei com 12 anos, eu fui iniciada na magia hermética, né? Depois, pela mesma pessoa que me iniciou, a gente passei pela tradição gardeniana e eu me auto-iniciei na Wicca. Porque eu já tinha muita bagagem, tudo, e foi uma época que, assim, lá vou eu de novo comentar do Claudinei, era uma época, assim, que o Claudinei também estava estudando muito sobre o Wicca. Hoje ele já tem vários livros, são livros muito bacanas, muito bem colocados para o Hemisfério Sul, e cada um de nós seguiu uma vertente, mas num primeiro momento, porque ele já tinha várias bagagens de outros caminhos que ele já tinha percorrido, eu já tinha várias bagagens de outros caminhos percorridos, então dá para você arrumar aí alguns caminhos e buscar novas pessoas. Então você pode ser iniciado em mais de uma tradição sim, viu, Regiane? Espero que tenha te ajudado, espero que também tenha ajudado outras pessoas, tá? E aí, antes que venha uma pergunta, e aí, Lisa, você é iniciada em várias tradições, o que você é? Eu falo o seguinte, joga no liquidificador e você sai uma boa bruxa, porque não tem outra resposta. É claro que a Wicca hoje, ela faz mais parte da minha vida, até por todas as facilidades que ela tem. É um tipo de magia muito simples. Você pode praticar você sozinha, dentro da sua casa, muitas coisas dentro da sua casa. Então, assim, às vezes você não precisa de um espaço fora, você não precisa se expor a determinadas situações. Tá vendo, Wilson, como a gente consegue dar um jeito de fazer as coisas sem se expor? Então, a gente tem esses caminhos também. Então,
pode sim, e aí você escolhe qual o melhor caminho para você. E, pra gente terminar, né, nós vamos falar do solstício de verão, né? Chegou o verão, eu sou suspeita para falar porque eu amo o verão. E o que acontece? No verão, quando a gente vai estar comemorando aí, pra gente, 22 de dezembro, né? Nós vamos estar falando em 22 de dezembro, solstício de verão. E o que acontece? É onde o Deus, ele está no auge do seu poder, ele está assim, pronto para falar assim, agora é minha hora, né? Cheguei. Então o sol vem com tudo, o Deus Sol vem entrando, trazendo a sua luz para dentro da sua casa, deixando ela aquecida, porque daqui a pouco o outono está aí já de novo. Então ele está o quê? Terminando aquela terra que foi arada, que foi preparada, está na hora de colocar as sementes. Para quê? Para que ele haja e traga de novo a prosperidade, a fertilidade, o dinheiro não, gente, os alimentos, também o dinheiro, porque a gente consegue, quando a gente tem alimento, tem trabalho, a gente tem dinheiro. Então, é o Festival da Luz, onde também, que é o Lita, onde o poder da natureza chega ao seu auge. É o auge da natureza, é onde a natureza fala com a gente, né? As frutas estão mais doces, as verduras estão mais tenras, tem muita abundância na mesa da gente, porque no verão quase nada falta, né? Então, é toda a fertilidade do Deus e da deusa ali naquele momento, né? Antigamente, algumas pessoas, alguns ritos ainda se faz isso, da gente saltar as fogueiras, para quê? Para trazer essa fertilidade, essa abundância, encorajar a gente a tomar as rédeas da nossa vida. Então, o solstício de verão, ele fala muito sobre a gente se encorajar, tomar coragem a fazer aquilo que a gente mais quer. Então, no verão, todas as magias, elas funcionam muito rápidas, porque no verão tudo acontece muito bem. Por quê? Porque tá a deusa no auge dela e o Deus Sol também tá com tudo. Então, a deusa Lua tá muito bem, porque ela já teve o filho dela, esse filho já virou homem, estão os dois muito fortes, para quê? Para estar recomeçando o ciclo. Então, é assim que a gente comemora todos esses 8 rituais. Depois a gente vai falar sobre os esbás, que são os rituais das luas, de cada lua cheia. E mas semana que vem nós vamos falar sobre os instrumentos que a gente usa. Tem uma pergunta aqui da Lourdes. Lourdes, um grande beijo, obrigada por tudo. A pergunta dela é que ela gostaria de saber como ser uma bruxa e se para ser uma bruxa tem que ser de berço. Não precisa ser de berço. Quando é de berço é melhor, né? É aquela coisa que fica mais fácil, até mesmo para a gente ensinar as crianças, porque elas convivem com aquilo, elas não perguntam muito. É diferente de quando a gente não é de berço e a gente tem filhos de entre 7 e 10 anos que já entende um pouco de religião, alguém já levou para a igreja, alguém já lia, alguém já aqui, fica um pouco mais difícil de explicar essa coisa toda da magia, que as coisas acontecem de outra maneira. Mas você pode buscar caminhos para alguém te auto-iniciar, alguém te mostrar esse caminho. Eu sempre falo, além de achar, eu falo que vale a pena você buscar alguém antes de entrar no caminho da arte, e estudar um pouco antes mesmo de ser iniciada, para você saber se é isso mesmo que você quer, né? Porque você vai ter rituais para fazer, o seu altar vai ter que estar sempre em ordem, as coisas vão estar acontecendo, você tem que manter aquilo caminhando. Então, procure alguém, tire dúvidas. Se tiver qualquer outra dúvida, manda para mim por e-mail no alquimistica@hotmail.com, que eu vou responder com todo carinho. Mas você pode estar criando um berço para o futuro, né? Eu aqui na minha casa provavelmente vou criar um berço para o futuro, apesar de não ser de berço, né? Foi uma pessoa criada, enfim, iniciada, muito jovem, e as coisas foram caminhando. Então, vale a pena. Dá uma olhadinha lá no site, lá no blog, no alquimistica.com.br. Tem várias matérias sobre o Wicca, tudo. Tem várias partes mitológicas, tem um link lá de mitologia, onde você consegue entender bastante coisa de cada deus e de cada deusa em cada tradição, certo? Gente,
por hoje a gente já falou bastante, já deu para entender um pouquinho o que acontece em cada ritual, em cada solstício, em cada equinócio. São os nossos pequenos e grandes sabás, né? Qualquer dúvida, mande perguntas para o alquimistica.hotmail.com.br, perdão, ou para o site alquimistica.com.br. Lá tem o formulário de perguntas que está tanto no site quanto no Face da rádio. E chegamos ao momento das nossas perguntas, né? Aquilo que eu sempre falo, né? Perguntinhas específicas para poder estar ajudando aí vocês. Chegou uma pergunta aqui do Mauro. Obrigada, Mauro. Um grande abraço para você também. O Mauro tá querendo um amor, né? Mauro, vamos lá, mentaliza, né? Vamos ver o que tá acontecendo nessa sua vida afetiva pra gente ver se, como você colocou aqui, se eu tô no caminho certo ou no caminho errado. Vamos lá. Olha, Mauro. A primeira coisa que sai aqui, meu querido, tem assim, muitas vezes, eu vejo você buscando alguém que já foi do seu passado. Mostra que uma decepção grande, uma situação que te deixou bastante magoada, aquela coisa, uma pessoa que você gostou muito e tá difícil desse coração se acalmar e dar espaço para uma outra pessoa. Olha, vou até usar uma palavra que a gente usou muito no sábado aqui no nosso encontro de tarô, né? Que é o desapega, sabe? Virou até piada, brincadeira aqui em relação ao pessoal do curso. Parece até uma situação muito parecida da pessoa que estava aqui jogando com a gente, que estava presa ao passado. Então, desapega do passado, deixa o passado de lado. Quem gosta de passado é museu, tá? Então, deixa isso para trás, porque a hora que você limpar o seu coração, transforma o seu coração, eu tenho certeza, até porque assim, não adianta nada as coisas irem bem no trabalho, irem bem profissionalmente, se a gente não está bem no coração. Então, abre o seu coração, deixa o passado de lado, bota Deus na frente, sabe? Não sei qual é a sua religião, mas pede para Deus, independente da sua religião, para você tá conseguindo essa nova pessoa. Desapega que o caminho vai ficar bem mais fácil para você e você vai ver que assim, vai acabar aparecendo alguém bem bacana. E outra coisa que peça, se junte a Deus, sabe? Tá precisando crescer um pouquinho espiritualmente. Então, vai atrás desse caminho que com certeza você vai melhorar e não vai achar que a vida tá tão difícil assim, que o coração tá doendo tanto. Espero ter te ajudado. Um grande beijo. Tem uma pergunta aqui do Evaldo. Certo. A dúvida do Evaldo é sobre a bruxaria, né? Olha, o Evaldo ele pergunta se tem algum oráculo específico usado para bruxas e bruxos. Na tradição celta, quando a gente vai falar em mitologia nórdica, nós vamos falar muito em runas, tá? Eles jogam, as runas vêm de lá. Então, um oráculo celta, nós vamos estar falando de runas. Se a gente for pensar em tradição greco-romana, nós vamos falar de cartas. Então, é a grande diferença. Mas não que isso faça diferença dentro das tradições que você escolha na bruxaria. Porque às vezes você não tem afinidade com uma runa, mas tem afinidade com uma carta de tarô. Tem gente que consegue ler no dominó, tem gente que lê no café, lê no baralho cigano. Então, mas só na celta que assim, eles têm isso. Então, vamos deixar bem claro. Nas tradições celtas, tecnicamente se usa as runas. Na tradição greco-romana, a gente vai utilizar as cartas do baralho. Certo? Mais pergunta? Da Andréia. Obrigada, Andréia. Que bom que é a sua primeira vez. Venha sempre, todas as quintas. Vai ser um grande prazer ter você aqui com a gente. Né? A Andréia quer saber se ela casa com o namorado dela. Ela está planejando o casamento, mas o negócio tá meio mais ou menos. Andréia, fica tranquila que eu não vou falar o nome do bonito, viu? Mas, Andréia, pensa aí no teu noivo, mentaliza ele bem forte, descruza braço e perna. Traz ele para bem pertinho da gente. Vamos ver se vocês dois casam aí. Até dia 31 de dezembro de 2012, né? Vamos lá.
Vamos ver o que as cartas dizem para você. Andréia, você já colocou assim que a coisa tá meio balançada, né? Olha, Andréia, o que mostra aqui não é uma falta de amor da parte dele. O que me mostra aqui é que assim, sabe quando bate aquele frio na barriga? Será que eu caso? Será que eu não caso? E ainda tem uma outra situação aqui muito delicada, Andréia. Aqui pede muito para vocês buscarem um equilíbrio. Tá tendo uma pressão muito grande entre vocês sobre essa coisa de casar. Eu indicaria que vocês buscassem a yoga, alguma coisa do gênero, para estar buscando esse equilíbrio, para tirar esse medinho aí do frio da barriga, até porque mostra assim, a sua relação com esse monstro é uma relação kármica. Vocês podem até, aquela coisa assim, se amanhã ou depois vocês terminarem, lá na frente vocês vão se cruzar de novo. Então, para não ter que passar por determinados percalços, busquem o equilíbrio, sabe? Busque a yoga, busque o caminho do reiki, sabe? Deixa as coisas, algo que traga equilíbrio. Igual eu vejo assim, você é uma pessoa que tem muita força. Você tem uma personalidade muito forte, você sabe o que você quer. Você não é de meias palavras, nem de meio termos, né? Se tem uma coisa que te incomoda, se alguém não é tão franco com você, porque você é muito direta. Então aproveita que você tem essa força toda, esse poder todo na mão aí de estar conduzindo situações e leva o gatão aí ou para fazer uma yoga, ou para vocês buscarem o reiki, busque esse tipo de ajuda, tá? Que com certeza vocês têm muito para se dar bem, porque vocês dois se dão muito bem, né? Então, isso é só um frio na barriga que vem da parte dele. É um frio que eu diria até natural, não é que ele quer fugir do casamento, não. É uma situação que ele tá assim, será que eu caso agora ou caso ano que vem? Então busca yoga, busca o reiki, que vocês vão melhorar na vida de vocês. Espero ter te ajudado, viu, Andréia? Um grande beijo. Gente, mais uma vez, nosso programa chegou no fim. Passou muito rápido, só para variar um pouquinho. Muito obrigada por todo o carinho de vocês. Não deixem de mandar suas perguntas gratuitas. Tem no link no Face da rádio. Tem o link lá na nossa página, alquimistica.com.br. Acredito que até semana que vem nós já temos datas novas aí para o curso de reiki. Venham fazer. E aproveite a promoção que está aí. 30 minutinhos de consulta ganha 5, 60 minutos de consulta ganha mais 10. Gente, semana que vem nós vamos falar sobre os instrumentos dos bruxos. E aí, mais pra frente a gente vai falando sobre os deuses e alguns rituais, como tratar com cada deus, o que pedir para todos eles. Gente, muito obrigada por mais um programa. Fiquem com todos os deuses e deusas e namastê. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Alquimística, com a terapeuta holística Lisa Cardoso. Oferecimento: Espaço Esotérico Alquimística, consultas de tarô e baralho cigano online e diversos cursos do segmento holístico. Acesse www.alquimistica.com.br.